A temporada de Fórmula 1 de 2026 chega a um momento decisivo, e o que acontece nos próximos fins de semana pode mudar completamente o cenário do campeonato de uma forma que poucos imaginavam no início do ano. Enquanto as equipes aproveitam a pausa de verão e os carros ficam parados nas fábricas, bastidores fervem com decisões técnicas e estratégicas que prometem alterar o equilíbrio de forças na reta final de maneira irreversível. Uma equipe histórica prepara uma atualização ambiciosa no motor, e a rival direta responde com uma jogada arriscada que pode custar posições valiosas. O que está sendo montado agora pode definir quem chega mais forte nas últimas corridas e quem vai sentir o peso de cada décimo perdido ou ganho nas tabelas de pilotos e construtores. A curiosidade cresce a cada dia que passa sem confirmação oficial completa. E a tensão no paddock só aumenta com a proximidade das próximas etapas do calendário. A Ferrari chega a esse ponto da temporada com um problema claro e persistente que acompanha o time desde o início do segundo semestre, e se tornou o principal obstáculo para disputar vitórias de forma consistente. O carro italiano mostrou ao longo do ano boa capacidade de curva e gerenciamento de pneus em vários circuitos diferentes. Mas sofreu de forma contínua nas retas longas, onde a potência pura do motor faz a diferença entre chegar na frente ou perder posições. A diferença de velocidade máxima em relação aos principais rivais se transformou em um ponto fraco que custou posições e pontos importantes na segunda metade do campeonato, e deixou a equipe atrás na tabela de construtores. A origem desse déficit está em uma escolha técnica feita no começo da temporada pelos engenheiros de Maranello, que parecia acertada naquele momento. Eles optaram por um turbo de tamanho menor, com o objetivo de reduzir o atraso na entrega de potência nas largadas e melhorar a resposta imediata do motor quando os semáforos apagam. A estratégia funcionou bem nas primeiras corridas, e deu ao time uma vantagem clara na saída das curvas lentas e nas largadas. Porém, a Federação Internacional alterou no meio do ano o procedimento de largada, impondo uma regra de 5 segundos antes da partida, que mudou completamente o cenário. Com essa mudança, a vantagem inicial da Ferrari desapareceu quase por completo, e o time ficou com um motor menos eficiente nas velocidades altas, exatamente o contrário do que precisava para competir de igual para igual nas retas longas dos circuitos mais rápidos. Para tentar corrigir o problema, a equipe decidiu usar o segundo crédito de desenvolvimento permitido pelo regulamento atual de forma estratégica. O sistema conhecido como ADO abre espaço para atualizações extras a fabricantes que ficaram atrás no desempenho medido pela FIA no início da temporada. A Ferrari tinha direito a 2 atualizações neste ano por ter ficado além do limite de 4% de déficit. A primeira chegou no meio do campeonato e trouxe ganhos modestos de potência e eficiência energética. Agora o segundo pacote, chamado de ADO 2, está confirmado para o Grande Prêmio da Itália em Monza, e representa a grande aposta do time para a reta final. A mudança principal é um turbo completamente redesenhado, com novos ângulos das pás, número diferente de lâminas e materiais mais resistentes ao calor extremo. O objetivo é melhorar o preenchimento de ar em altas rotações e recuperar potência no final das retas, exatamente onde o carro italiano mais sofre em relação aos rivais. Relatórios técnicos de fontes próximas à equipe apontam que o novo conjunto pode entregar um ganho relevante de potência, com números que circulam entre 10 e 20 cavalos, dependendo da fonte consultada e dos testes internos. O chefe de equipe da Ferrari, no entanto, tem sido cauteloso em todas as declarações públicas feitas nas últimas semanas. Ele reconhece que a atualização vai ajudar de forma clara, mas deixa claro que não será suficiente para igualar completamente o desempenho dos motores da Mercedes e da Red Bull. A diferença restante, segundo ele, deve ficar entre 1 e 2 décimos de segundo por volta, só no motor, mesmo após a introdução do novo turbo. Essa avaliação realista mostra que Maranello sabe que o trabalho ainda não terminou, e que o ADO 2 é apenas mais um passo importante e não a solução definitiva para o déficit de potência que acompanha o time desde o início da temporada. Enquanto a Ferrari finaliza os testes de confiabilidade do novo turbo em bancada e em simulações, a Mercedes observa de perto e decide mudar de postura de forma rápida e calculada. A equipe alemã planejava guardar seu único crédito de atualização para 2027, conforme o plano original. Diante da ameaça representada pelo ADO 2 italiano, os engenheiros aceleraram o próprio desenvolvimento e agora preparam uma evolução do motor para o mesmo fim de semana de Monza, incluindo mudanças nas câmaras de combustão e no turbo próprio. A decisão não é barata e carrega consequências imediatas. Os 2 pilotos da Mercedes já usaram a cota de unidades permitidas para a temporada. Introduzir um motor novo vai gerar punições de grid significativas. O líder do campeonato e seu companheiro de equipe devem largar mais atrás no circuito italiano. Monza, no entanto, é um traçado onde ultrapassagens são relativamente fáceis por causa das retas longas e das zonas de ultrapassagem, o que reduz o prejuízo da penalidade e transforma a escolha em um cálculo estratégico consciente.
A decisão da Mercedes revela o nível de preocupação com o que a Ferrari está preparando, e mostra que o time alemão não está disposto a esperar para ver o resultado. Não se trata apenas de uma atualização técnica isolada. É uma resposta direta a um movimento rival que pode reduzir a vantagem acumulada até aqui e ameaçar a liderança nas duas tabelas. O campeonato de pilotos e o de construtores ainda estão abertos o suficiente para que poucos décimos façam diferença no resultado final das próximas provas. Cada décimo recuperado nas retas de Monza pode se transformar em pontos preciosos nas corridas seguintes e alterar a tabela de forma significativa para os dois lados. A confiabilidade do novo conjunto da Ferrari também entra na conta de forma decisiva e pode ser o fator que define se a atualização vale a pena ou não. Atualizações de motor em meio de temporada sempre carregam risco de problemas de durabilidade, especialmente quando envolvem mudanças no turbo e nos materiais. Se o turbo redesenhado aguentar as exigências de uma corrida inteira sem problemas, o ganho de potência pode ser explorado com segurança e consistência ao longo de todo o fim de semana. Se houver qualquer instabilidade, o time pode perder o benefício e ainda sofrer com abandonos ou redução de performance no momento mais importante do ano. Os engenheiros de Maranello trabalham intensamente para garantir que o pacote chegue estável e confiável depois dos testes internos. Ao mesmo tempo, a equipe prepara um pacote aerodinâmico separado para o Grande Prêmio da Holanda em Zandvoort, focado no assoalho e no equilíbrio de downforce, e na gestão dos pneus traseiros. São duas frentes diferentes e complementares que mostram a capacidade da Ferrari de desenvolver o carro em paralelo. Uma busca melhorar a velocidade em reta no circuito italiano. A outra procura tornar o carro mais eficiente em pistas de média e alta carga aerodinâmica, onde o equilíbrio e a gestão de pneus traseiros fazem a diferença entre um bom resultado e um fim de semana difícil. O calendário não espera, e as próximas etapas chegam rápido. Depois da pausa de verão, vem Zandvoort e em seguida Monza. O circuito italiano é conhecido como o templo da velocidade, com retas longas, onde a potência do motor fala mais alto do que em qualquer outro lugar do calendário, e onde o A-Duo 2 será colocado à prova de forma definitiva. Se o A-Duo 2 entregar o que promete, a Ferrari pode reduzir de forma visível a desvantagem que carregou durante meses, e voltar a brigar por vitórias de forma mais consistente. Se a Mercedes conseguir extrair o máximo do próprio motor novo, mesmo largando mais atrás, a disputa se mantém equilibrada e a pressão continua alta para os dois lados até o final da temporada. O resultado em Monza pode definir o tom das últimas corridas do ano de forma clara e impactante. A história que se desenha agora é de reação e contra-reação entre duas equipes que brigam pelo topo e não estão dispostas a ceder. A Ferrari identifica um ponto fraco, investe no segundo crédito de desenvolvimento e coloca em pista uma solução técnica ousada que pode mudar o desempenho nas retas. A Mercedes, que lidera, sente a pressão e aceita pagar o preço de punições de grid para não ficar para trás e manter a vantagem. Os números de potência ainda são estimativas baseadas em relatórios técnicos de fontes próximas e precisam ser confirmados na pista. A confiabilidade ainda precisa ser comprovada sob condições reais de corrida, com temperatura alta e longas distâncias. A diferença real só será medida quando os carros cruzarem a linha de chegada em Monza e os tempos de volta forem comparados de forma oficial. Até lá, a expectativa só aumenta a cada dia. Cada dia que passa sem novas informações só reforça a sensação de que o fim de semana italiano será um dos mais importantes da temporada e pode decidir o rumo do campeonato. O que a Ferrari e a Mercedes decidirem e entregarem na pista pode mudar o destino do campeonato nas últimas provas do ano e definir quem chega mais forte para a disputa final. A tensão cresce a cada hora e o esporte inteiro espera o momento em que os motores novos serão colocados à prova, no templo da velocidade. A disputa técnica entre as duas equipes se transformou em um jogo de estratégia de alto nível, onde cada movimento é calculado com precisão milimétrica, e qualquer erro pode custar caro. A Ferrari sabe que precisa recuperar terreno nas retas para manter as chances no campeonato, e não deixar a diferença aumentar. A Mercedes sabe que não pode permitir que o rival se aproxime demais, e ameace a liderança construída até aqui. O A-Duo 2 representa a tentativa mais concreta de Maranello de fechar o gap de potência nesta temporada e mostrar que o time ainda tem recursos para reagir. A resposta da Mercedes, com o motor novo e as punições aceitas, mostra que o time alemão leva a sério a ameaça e está disposto a pagar o preço necessário. O pacote aerodinâmico de Zandvoort funciona como ponte entre as duas etapas e permite que a Ferrari continue evoluindo o carro em paralelo sem parar o desenvolvimento. Tudo converge para Monza, onde a combinação de motor novo e traçado favorável pode produzir o resultado mais importante do segundo semestre e alterar a tabela de forma definitiva. O desfecho dessa batalha técnica e estratégica só será conhecido quando as luzes se apagarem e os carros entrarem na reta principal do circuito italiano. Até lá,
A curiosidade e a expectativa continuam subindo, e cada nova informação só aumenta o interesse pelo que está por vir nas próximas semanas.